Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, sinais extraordinários estão se manifestando no céu sobre nossas cabeças, cumprindo profecias milenares que poucos conseguem decifrar. O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua compreensão sobre os tempos em que vivemos, revelando conexões surpreendentes entre a astronomia moderna e as antigas escrituras sagradas. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque o que compartilharei hoje pode ser a chave que você procurava para entender os propósitos divinos para esta geração. Desde o princípio dos tempos, o Criador estabeleceu os corpos celestes como sinais para marcar épocas, estações e eventos de significado profundo. Em Gênesis capítulo 1 versículo 14, lemos que Deus disse: haja luminares na expansão do céu, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Não foram palavras vazias, mas um decreto divino que ecoa através dos milênios, manifestando-se de maneiras que desafiam nossa compreensão limitada. Você já se perguntou por que Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo, escolheu falar sobre sinais no céu quando descreveu os últimos tempos? Em Lucas capítulo 21 versículos 25 a 28, ele declarou com autoridade divina: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Essas palavras não foram pronunciadas como mera poesia espiritual, mas como uma profecia científica de precisão absoluta. O Salvador conhecia os segredos do cosmos que só agora começamos a compreender através dos avanços da astronomia moderna. Ele sabia que chegaria um tempo quando a humanidade seria capaz de observar e documentar fenômenos celestes com uma clareza sem precedentes, tornando-se testemunha ocular do cumprimento de suas palavras proféticas. Considere por um momento a extraordinária precisão dos eclipses lunares que têm ocorrido em datas sagradas do calendário hebreu. Entre 2014 e 2015, presenciamos uma sequência de 4 luas de sangue, conhecida astronomicamente como tétrade lunar, que coincidiu exatamente com as festas bíblicas da Páscoa e dos Tabernáculos. Não foi coincidência, mas um sinal divino codificado nos movimentos celestiais há milênios. O profeta Joel, inspirado pelo Espírito Santo, declarou no capítulo 2 versículos 30 e 31, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando observamos a lua adquirindo uma coloração vermelha durante os eclipses totais, estamos presenciando literalmente o cumprimento dessa antiga profecia. A ciência moderna explica esse fenômeno através da refração da luz solar na atmosfera terrestre, mas a sabedoria divina o estabeleceu como um relógio cósmico para marcar tempos proféticos específicos. Cada eclipse lunar em uma data sagrada judaica representa um toque divino no sino da eternidade, anunciando que os tempos determinados por Deus estão se aproximando de seu cumprimento final. Mas os sinais celestiais vão muito além dos eclipses. Estamos vivenciando um período de atividade solar extraordinária, com tempestades magnéticas que afetam sistemas de comunicação globais e criam auroras boreais em latitudes onde raramente são vistas. Em Mateus capítulo 24 versículo 29, Jesus profetizou: e, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Quando observamos as perturbações no campo magnético terrestre causadas pelas ejeções de massa coronal do Sol, estamos testemunhando um prenúncio desses eventos cósmicos profetizados. A própria Terra está respondendo a influências cósmicas de uma maneira que confirma a interconexão divina entre todos os elementos da criação. O aumento dramático na frequência de meteoros e asteroides que passam próximos à Terra também não pode ser ignorado. Esses sinais das estrelas que cairão do céu estão se manifestando com uma regularidade que desperta a atenção de astrônomos ao redor do mundo. Cada meteoro que risca nossos céus noturnos é um lembrete luminoso de que estamos vivendo em tempos extraordinários, quando as próprias pedras do espaço clamam a verdade profética. A descoberta de exoplanetas em zonas habitáveis, a detecção de ondas gravitacionais e a observação de fenômenos como buracos negros supermassivos estão expandindo nossa compreensão do universo de maneiras que ecoam a grandiosidade descrita nas Escrituras. Em Isaías capítulo 40 versículo 26, o profeta nos convida: levantai ao alto os vossos olhos,
e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo seu nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma faltará. Cada nova descoberta astronômica confirma a infinitude e complexidade da criação divina, revelando camadas de significado que os antigos profetas vislumbraram através da inspiração, mas que só agora podemos começar a compreender através da tecnologia moderna. Os alinhamentos planetários também têm desempenhado papéis significativos em momentos cruciais da história bíblica. A estrela de Belém, que guiou os magos do Oriente até o recém-nascido Jesus, foi muito provavelmente uma conjunção planetária rara que criou uma luminosidade excepcional no céu noturno. Hoje, quando observamos alinhamentos similares, devemos nos perguntar que eventos divinos podem estar sendo anunciados através desses sinais celestes. A profecia de Daniel sobre os tempos finais ganha nova relevância quando consideramos como a tecnologia espacial moderna nos permite observar e catalogar eventos cósmicos com precisão científica. Em Daniel capítulo 12 versículo 4, o anjo declarou: "E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará." Estamos vivendo literalmente essa multiplicação da ciência, especialmente na astronomia e astrofísica. As tempestades geomagnéticas causadas pela atividade solar têm o potencial de interromper sistemas de comunicação global, redes elétricas e tecnologias de navegação por satélite. Quando Jesus falou sobre sinais no céu que causariam angústia das nações, ele anteviu um tempo quando a humanidade dependeria de tecnologias vulneráveis a perturbações cósmicas. Nossa dependência de satélites para comunicação, GPS e internet nos torna particularmente suscetíveis a esses sinais celestiais. O aumento na frequência de eventos climáticos extremos também está conectado a ciclos solares e influências cósmicas que afetam o campo magnético terrestre. As colunas de fumaça mencionadas por Joel podem muito bem incluir os incêndios florestais devastadores que têm assolado diferentes continentes, criando nuvens de fumaça visíveis desde o espaço. A descoberta de que o universo está se expandindo a uma taxa acelerada confirma a descrição bíblica de um cosmos em constante crescimento sob o comando divino. Em Isaías capítulo 40 versículo 22, lemos: "Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, e estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar." A ciência moderna confirma essa expansão cósmica que a Bíblia descreveu há milênios. Os buracos negros supermassivos no centro das galáxias, recentemente fotografados pela primeira vez na história humana, nos lembram da declaração em Jó capítulo 26 versículo 7, "O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada." Essas estruturas cósmicas massivas, que curvam o próprio espaço-tempo, demonstram forças além da compreensão humana que sustentam a ordem universal. Quando observamos como as galáxias se organizam em filamentos cósmicos gigantescos, formando uma rede que os cientistas chamam de teia cósmica, somos lembrados da sabedoria em Provérbios capítulo 8 versículos 27 a 29, onde a sabedoria divina declara: "Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando fixava as nuvens acima, quando estabelecia as fontes do abismo." A precisão matemática das órbitas planetárias, a constância das leis físicas universais e a sincronização perfeita dos movimentos celestiais confirmam um design inteligente que transcende a casualidade. Cada descoberta astronômica adiciona mais evidências à declaração do salmista no capítulo 19 versículo 1, "Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos." As ondas gravitacionais detectadas pelos observatórios LIGO e Virgo nos permitem literalmente ouvir o universo de uma maneira completamente nova. Essas ondulações no tecido do espaço-tempo, causadas por eventos cósmicos cataclísmicos como a colisão de buracos negros, nos conectam diretamente com os gemidos da criação mencionados por Paulo em Romanos capítulo 8 versículo 22, "Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora." A busca por vida extraterrestre através de programas como SETI e a descoberta de condições potencialmente habitáveis em outros mundos expandem nossa compreensão da imensidão da criação divina. Embora a Bíblia foque primariamente na Terra e na humanidade, ela não exclui a possibilidade de outras formas de vida criada. Em Jó capítulo 38 versículo 7, Deus menciona que as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Os cometas, esses viajantes celestiais com suas caudas brilhantes, têm sido tradicionalmente vistos como presságios divinos. Quando o cometa Halley apareceu em 1066,
foi interpretado como um sinal do destino que aguardava o rei Harold II na Batalha de Hastings. Hoje, com nossa compreensão científica aprimorada, reconhecemos que esses corpos celestes seguem órbitas precisas determinadas há bilhões de anos, demonstrando o planejamento divino em escalas de tempo inimagináveis. A radiação cósmica de fundo, o eco do Big Bang que ainda ressoa através do universo, pode ser entendida como o registro físico do momento da criação descrito em Gênesis. Quando Deus disse haja luz, essa luz primordial ainda permeia todo o cosmos, detectável por nossos instrumentos mais sensíveis como um testemunho permanente do ato criativo divino. As supernovas, essas explosões estelares espetaculares que podem brilhar mais intensamente que galáxias inteiras, nos lembram da declaração profética sobre o dia do Senhor em 2 Pedro capítulo 3 versículo 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão. O estudo da energia escura e matéria escura, que compõem cerca de 95% do universo mas permanecem invisíveis aos nossos instrumentos, ilustra perfeitamente a limitação do conhecimento humano diante dos mistérios divinos. Como Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 13 versículo 12, agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Os ciclos solares de aproximadamente 11 anos, com seus máximos e mínimos de atividade magnética, demonstram ritmos cósmicos que afetam diretamente as condições terrestres. Esses ciclos podem influenciar padrões climáticos, atividade sísmica e até mesmo comportamentos biológicos, revelando conexões sutis entre todos os elementos da criação que a ciência moderna está apenas começando a compreender. A descoberta de que o sistema solar está se movendo através de uma região da galáxia rica em poeira cósmica e radiação adiciona uma nova dimensão aos sinais nos céus. Nossa jornada através dessa região interestelar pode estar influenciando as condições terrestres de maneiras que ainda não compreendemos completamente, mas que podem estar relacionadas às mudanças climáticas e geológicas que observamos. Os pulsos regulares dos pulsares, estrelas de nêutrons em rotação rápida que emitem feixes de radiação como faróis cósmicos, funcionam como relógios atômicos naturais de precisão extraordinária. Esses cronômetros celestiais nos lembram de que o tempo em si é uma criação divina, medido e mantido através de mecanismos cósmicos de complexidade inimaginável. Quando consideramos que a luz das estrelas mais distantes levou bilhões de anos para chegar até nós, estamos literalmente olhando para o passado do universo a cada noite que contemplamos o céu estrelado. Essa perspectiva temporal cósmica nos ajuda a compreender a eternidade divina descrita em Salmos capítulo 90 versículo 4, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. A precisão com que podemos prever eclipses, conjunções planetárias e outros eventos astronômicos com séculos de antecedência demonstra a ordem matemática subjacente à criação. Esta previsibilidade confirma que vivemos em um universo regido por leis consistentes estabelecidas por uma inteligência suprema, não por causa ou acaso. Os buracos de minhoca teóricos e a possibilidade de dimensões paralelas exploradas pela física quântica podem nos dar vislumbres da natureza multidimensional da realidade espiritual descrita nas Escrituras. Paulo fala sobre ser arrebatado até o terceiro céu em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 2. Sugerindo múltiplas camadas da realidade que transcendem nossa experiência tridimensional normal. A descoberta de que o universo observável contém mais de 2 trilhões de galáxias, cada uma com bilhões ou trilhões de estrelas, expande nossa compreensão da magnitude da criação divina além de qualquer capacidade humana de plenamente compreender. Esta vastidão cósmica ecoa a promessa feita a Abraão em Gênesis capítulo 15 versículo 5. Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. À medida que nos aproximamos do fim desta revelação astronômica, devemos reconhecer que cada descoberta científica, cada fenômeno celestial observado e cada novo entendimento sobre o cosmos serve como um testemunho adicional da majestade e sabedoria do Criador. Os sinais no céu e na terra não são meros eventos físicos, mas comunicações divinas codificadas na própria estrutura do universo, esperando por aqueles com olhos espirituais para vê-los e corações preparados para recebê-los. Vivemos em uma época única na história humana, quando a tecnologia nos permite ser testemunhas diretas do cumprimento de profecias milenares através de observações astronômicas precisas. Somos a primeira geração capaz de documentar cientificamente os sinais nos céus profetizados pelos antigos patriarcas e profetas. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade que conecta a ciência moderna com as antigas profecias,
não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que se revelam no céu sobre nossas cabeças. O tempo é precioso, as revelações são urgentes, e juntos podemos ser testemunhas dos sinais extraordinários que marcam esta geração como verdadeiramente especial no plano eterno do Altíssimo.